Se você opera swing trade, muito provavelmente você já ouviu falar do setup IFR2. O IFR2 é um dos setups mais conhecidos que existem no mercado. Porém, existe uma variação dele que não é tão conhecida assim, que é o IFR2 Sniper. E é este setup que nós vamos analisar hoje, com um backtest completo dos últimos 10 anos. Olá, amigos traders e investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu vou apresentar para vocês o backtest do setup IFR2 Sniper, que é uma variação do IFR2 original. Esse setup ele foi desenvolvido pelo Stormer, que é um dos traders mais famosos do Brasil. Muito provavelmente, se você opera swing trade, você já ouviu falar dele. E ele criou essa variação com o objetivo de ter uma taxa de acerto ainda melhor. Nós vamos ver que ele dá um pouco menos de entradas, mas ele aumenta a taxa de acerto. Por isso, ele recebeu esse nome de Sniper, para ser uma entrada ainda mais certeira ali nos trades. Então, primeiramente, eu vou mostrar para você como é a configuração, qual é o ponto de entrada e o ponto de saída deste setup, e depois nós vamos aos backtests. Aqui nessa tela, eu tenho o gráfico da Eletrobras, ELET3. Eu vou aumentar o zoom para ficar bem nítido aqui, ó. Aqui, ó, pronto. O que nós precisamos colocar no gráfico é simplesmente o indicador IFR, que é o índice de força relativa, e nós colocamos a periodicidade igual a 2, tá? Então, é o IFR de período 2. Se você estiver utilizando alguma plataforma em inglês, o IFR ele aparece com o nome de RSI. Então, IFR em português ou RSI em inglês, tá? Mas é o mesmo indicador e você configura para 2 períodos. O nosso ponto de entrada ele se dá quando o indicador IFR ficar abaixo de 5. Quando ele for abaixo de 5, então isso vai habilitar a nossa entrada. Essa é a diferença dele para a configuração original. A configuração original do setup IFR2 é abaixo de 30. Então, quando for abaixo de 30, você entra. Mas aqui não. Aqui nós vamos entrar apenas quando ele for abaixo de 5, que é um caso muito mais raro. O mercado precisa estar muito mais sobrevendido para entrar. É claro que isso vai diminuir o número de sinais, mas por outro lado vai aumentar a taxa de acerto. A gente vai ter entradas muito mais precisas, porque a gente está entrando no mercado muito mais sobrevendido. E é isso que aconteceu nesse dia aqui, ó. Nesse dia 23, ele fechou levemente acima dos 5 e no dia seguinte, no dia 26, ele fechou 4,70 alguma coisa, tá? Abaixo de 5. Então, quando no finalzinho do pregão, faltando ali 5 minutos, tá? Ou menos, para o fechamento do pregão, se o preço, se o indicador IFR2 estiver abaixo de 5, você entra no fechamento do pregão. Tá? Você entra logo ali nos últimos minutos ali do pregão e pega o preço de fechamento. E como que acontece a saída? Existem duas saídas para essa operação. Lembrando que aqui nós estamos operando na compra, tá? Operamos comprados esse setup. Então existem duas saídas, dois pontos de venda. O primeiro deles é a máxima dos dois últimos candles. Então, se nós entramos neste candle aqui, a máxima dos dois últimos seria essa máxima aqui. Mas aí no dia seguinte, os dois últimos candles passam a ser esses dois aqui. Então a máxima é essa máxima. Nós vemos que esse dia não chegou nem perto dessa máxima. E no terceiro dia, os dois últimos candles passam a ser esses dois. A máxima passa a ser essa linha aqui. E podemos perceber que no terceiro dia o preço subiu e atingiu a máxima de 2 dias atrás. Então aqui nessa máxima a gente já deixa pendurado uma ordem de venda. Então, à medida que o preço vai subindo aqui ao longo do dia, quando ele atinge aqui a ordem de venda, ele desmonta a nossa posição e a gente sai no lucro, tá? Essa operação foi uma operação de 0,65% de lucro, tá? Isso aqui é um sistema de reversão à média. São sistemas que, em geral, têm alta taxa de acerto, mas o payoff é baixo. Então, a gente vai acertar muito, porém, são lucros curtos. Nesse caso, foi de 0,65%. Passado mais 2 dias, nós tivemos esse candle forte aqui de baixo, ó, que levou o IFR lá para baixo de novo, em torno de 2,96. Então, no fechamento do pregão, a gente entra também, porque está muito sobrevendido. Vou arredar aqui. Tá, olha só, entramos aqui, tá? No fechamento. No dia seguinte, ele não atingiu a máxima dos dois últimos dias, nem no outro, nem no outro.
percebam que ele já abriu acima da máxima dos dois últimos candles, porque a máxima seria aqui, ó, seria essa máxima desse candle aqui, mas ele já abriu acima, então logo na abertura ele já está acima do preço que deveria sair, então a gente já pode encerrar a operação logo na abertura, tá? Então aqui também tivemos um outro ganho de 1,65%, um outro ganho. Passados mais alguns dias, vamos acompanhando aqui o FR2, esperamos ele romper o nível de 5. Nesse dia, após essa queda, tivemos uma sequência aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dias de queda. E o IFR2 ele foi caindo também, ó, caindo, mas somente nesse dia ele rompeu a linha dos 5. Aqui ele fechou em torno de 1,78 mais ou menos, tá? Então, nesse fechamento, nós entramos novamente e vamos esperar até que ele rompa a máxima dos dois últimos candles. Nesse dia aqui, que foi o quinto dia de operação, ele rompeu a máxima dos dois últimos candles, tá? Agora, existe uma segunda saída, que é o seguinte: para o caso do mercado começar a cair e não voltar para a máxima dos dois últimos candles, a gente coloca um stop no tempo, ou seja, nós vamos ficar posicionados apenas 7 candles. No sétimo candle, no fechamento dele, a gente sai de qualquer jeito, independente se atingiu ou não o nosso alvo, tá? Deixa eu afastar aqui, ver se tem algum... nesse caso aqui não teve. Olha só, reparem, que a Eletrobras, reparem que mesmo no período de baixa do segundo semestre do ano passado, ó, reparem que o papel está caindo, tá? Está caindo, e mesmo assim ele deu lucro em 3 operações, em 6, né? 6 operações, 3 aqui, 3 aqui. 100% de acerto aqui nesse período, né? Ó, teve mais uma aqui, ó, 7. Tá? Vou pegar um stop aqui. Ó, aqui teve um stop, ó. Olha o que aconteceu aqui. Nós entramos nesse dia, nessa queda forte, tá? 1, 2, 3, 4, 5. No quinto dia, o preço subiu e atingiu a máxima dos dois últimos candles, que foi aqui. Porém, o preço já tinha caído tanto que, mesmo saindo nessa máxima, a operação ficou negativa. E nesse caso, foi uma queda de 8,12%. Foi uma queda alta, né? Isso após duas operações de ganho. Então, é bem simples. Nós entramos no fechamento do candle que fechar, com o IFR de 2 períodos abaixo do nível 5. E o nosso ponto de saída é a máxima dos dois últimos candles ou o sétimo dia de operação. Esse sétimo dia de operação é um stop de proteção para caso o mercado mergulhe e demore muito para voltar. Como eu sempre digo, aqui eu tenho apenas algumas operações, tá? Igual eu mostrei para vocês aqui, ó. Aqui são só algumas operações, não dá para a gente ter uma ideia muito precisa se essa estratégia ela funciona bem ou não, apenas olhando meia dúzia ou uma dúzia de operações. Nós precisamos de um número bem maior, nós precisamos testar em vários papéis, aí a gente consegue ter uma ideia de como que aquele sistema funciona ao longo do tempo. E aqui atrás eu tenho um programa, esse aqui é o Invest Charts, é uma das ferramentas que eu uso para fazer os backtests, e eu já selecionei aqui todos os papéis que compõem o atual IBXX, são mais ou menos 100 papéis, uns 97, 98 papéis, mais ou menos. E eu já fiz o backtest em todos esses papéis. Então eu tenho aqui o resultado, tá, do backtest durante os últimos 10 anos em cada um destes papéis. Em seguida, o que eu fiz? Eu exportei todos esses dados para uma planilha aqui no Excel, tá? Então eu tenho aqui todos os dados, foram 97 papéis, tá? Então, com isso, eu consigo ter uma visão macro de como a estratégia funciona. Eu não estou olhando apenas a estratégia em um único papel. Eu estou olhando aquela estratégia em vários, em dezenas, em praticamente 100 papéis aqui. Então, eu consigo ter uma visão muito melhor do sistema. E nesse gráfico aqui, é o gráfico de retorno, ou seja, o resultado do retorno, né? Qual foi o retorno deste sistema operando estes papéis durante os últimos 10 anos. Eu ordenei, vocês conseguem ver aqui que eu ordenei pelo retorno, né? Então eu tenho aqui Eletrobras, que foi o papel que obteve o maior lucro nesse período. Foi um lucro aqui de 178%, tá? 178% de lucro nos últimos 10 anos, operando exclusivamente esse sistema, o IFR2 Sniper em Eletrobras, até o papel com a pior performance, que foi a Gol, tá? Gol com 74% de prejuízo, operando esse sistema no papel, né, nas ações da Gol durante os últimos 10 anos. O que eu gosto de ver aqui?
eu gosto de olhar várias coisas, tá? Entre elas, a principal delas aqui é o número de papéis que obtiveram um retorno positivo comparado com o número de papéis com retorno negativo. A gente pode ver que a maioria dos papéis, eles lucraram com esse sistema. O sistema funcionou muito bem na maioria dos papéis, enquanto nessa minoria aqui não funcionou, tá? Eu gosto quando o percentual aqui de papéis lucrativos ele é ainda maior. Acima de 70%, no olho assim, dá mais ou menos 70%. Mas eu gosto ainda melhor quando está em torno de 80%. Se for 90%, então melhor ainda, tá? Quanto maior o percentual de papéis que dão lucro com aquele sistema, mais robusto é aquele sistema, tá? Então isso mostra a força daquele sistema às variações de mercado. Então eu gosto de um percentual maior. Aqui dá um percentual aceitável, não é o ideal, mas está aceitável. Outra coisa que eu gosto de olhar também é comparar os extremos, os papéis que deram mais lucro com os papéis que deram menos lucro. Nesse sistema a gente pode ver que a diferença não é tão grande. É claro que a gente consegue ver que os melhores papéis, eles deram muito mais lucro do que o prejuízo dos piores, mas eu prefiro quando a diferença é mais gritante, tá? Aqui o melhor papel, voltando aqui 178 contra 74, um pouco mais de 2 vezes, né, em valores absolutos, um pouco mais de um dobro. Eu prefiro ainda mais, tá? Muitas vezes a gente encontra aqui diferenças de 5 vezes entre o papel mais lucrativo quanto comparado com o mais perdedor, tá? Com o de maior prejuízo. Então eu prefiro também uma diferença maior, mas ainda está dentro aqui do aceitável, vamos colocar assim, tá? Embora pudesse ser melhor. Bom, até agora eu mostrei para vocês o backtest individual de papéis. Aqui é um comparativo de backtests individuais. Porém, o backtest que eu mais gosto de fazer, que mostra muito mais coisa, é o backtest de carteira, onde nós simulamos uma carteira de investimento, onde aquele dinheiro ele foi distribuído entre vários papéis, tá? Porque é assim que nós operamos. Então, de fato, é esse backtest que interessa para a gente. Ele é bem mais completo. E esse backtest, que eu já vou mostrar os resultados, antes eu vou mostrar para vocês a configuração. Inclusive, se você está gostando do vídeo, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E também compartilhar esse vídeo nos seus grupos de trade, entre seus amigos aí que também investem, para me ajudar a divulgar material de qualidade no YouTube, beleza? Bom, esse backtest de carteira, como é que ele é feito? Aqui está a configuração dele. Foi uma simulação de 100 mil reais iniciais e o período de backtest foi um período de 10 anos. Então começamos com 100 mil reais 10 anos atrás. Todo o lucro que foi ganho nas operações, ele foi reinvestido. Então esse capital de 100 mil, ele vai aumentando com o tempo e esse lucro novo, ele vai entrando nos próximos trades. Cada trade que aparece, nós entramos com 10% do capital atual, tá? 10%, esqueci de colocar aqui, ó, em todos os papéis do IBXX, tá? A composição, considerando a composição atual do IBXX, tá? Que foram esses mesmos papéis aqui que eu mostrei na planilha, tá? Em torno de mais ou menos uns 100 papéis. Então, qualquer papel desse índice que deu entrada, nós entramos com 10% do nosso capital atual. No início, 10 anos atrás, o capital atual era 100 mil, então nós entramos com 10 mil em cada trade. À medida que esse capital vai crescendo, nós vamos entrando com um valor maior, porque o capital ele vai subindo, então 10% dele também vai subindo, tá? Mas é qualquer papel dentro do IBXX que deu entrada. E o custo que eu coloquei aqui, eu não coloquei corretagem, porque corretagem vai variar muito com cada pessoa, com cada corretora, qual é o plano que você tem ali na sua corretora, tá? Mas é bem simples de você adicionar corretagem. Basta você pegar o valor que você paga pela corretagem, caso você pague, tem gente também que não paga, tá? E multiplicar pelo número de trades que eu vou mostrar também. Mas de qualquer forma, existe o custo bolsa que não tem como a gente fugir. Eu arredondei aqui, isso aqui está um pouco acima do custo real. Eu fiz um arredondamento aqui para cima, tá? Que é um custo de 0,04% por operação. Então existe esse custo quando a gente compra um papel e existe esse custo também quando a gente vende, tá? Isso aqui são emolumentos e taxas de liquidação. É um custo bolsa que não tem como fugir dele, tá? Então somente esse custo aqui foi considerado. Bom, então vamos ao backtest. Primeiro vamos à curva de capital, e essa é a curva de capital do backtest dessa estratégia nos últimos 10 anos. Alguns comentários pertinentes aqui é que neste primeiro período,
voltar aqui nos trades, olha, o primeiro trade ele foi feito dia 10 de maio de 2012, tá? 10 anos atrás. E esses primeiros anos, 2012, 13, 14, 15, até mais ou menos fevereiro ali de 2016, nós tivemos um bear market na nossa bolsa estava em queda. E como esse sistema ele opera na compra, ele não performou bem, ele ficou no 0 a 0 durante todo esse período. A gente pode ver claramente que no bear market é um sistema que você não consegue lucro com ele, tá? Ele fica ali empacado ali no 0 a 0. Mas em 2016 veio um bull market. O sistema estava subindo muito bem, até que em 2020 nós tivemos o crash do Covid. Durante o crash, nós podemos ver que o sistema sofreu bastante. Isso é típico de todo sistema de reversão à média. Eles costumam ter alta taxa de acerto, mas em compensação, quando vem um crash, eles costumam sofrer bastante, mesmo a gente usando um stop no tempo aqui de 7 dias, de 7 candles, tá? Então ele sofreu bastante aqui. Logo em seguida ele recuperou rápido, tá? Mais rápido do que muitos sistemas aí de reversão à média. E aconteceu que no ano passado, né, a partir ali do meio do ano passado, quando veio essa queda intensa aí do Ibov, né, na verdade não tão intensa, mas é uma queda que durou muito tempo. Ele não conseguiu lucrar mais, não conseguiu performar mais, então ele está sofrendo bastante aí com a queda desde o ano passado. Já são quase um ano de queda do sistema. Ele não está conseguindo recuperar com esse período aí de queda da bolsa. Então, assim, olhando a curva, não é dos sistemas mais interessantes. Não chega a ser tão ruim assim também, tá? É um sistema lucrativo? É um sistema lucrativo. Se a gente olhar a rentabilidade dele, em torno de 120%, isso aqui bateu o Ibov tranquilo, tá? Então, assim, ele rendeu mais do que o Ibov. Até porque esse primeiro período aqui de bear market, ele ficou no 0 a 0 enquanto o Ibov caía. E aqui, quando subiu, ele bateu o Ibov. Mas não é assim, não, com certeza, certamente não está entre os melhores sistemas. Vamos dar uma olhada aqui mais detalhada nas outras métricas. Ó, total de trades executados em 10 anos foram 3.592 trades. Então, caso você pague corretagem, é só multiplicar o valor da sua corretagem por este número aqui e debitar do resultado, que foi 122.833. Então, você tem aí qual foi o resultado real na sua conta, né? Caso você tivesse feito essas operações. Isso aqui equivale, sem a corretagem, equivale a um lucro de 122, 123%, arredondando aqui, né? 123% de lucro, bateu o Ibov, com certeza, tá? O Ibov não rendeu nem 100% nesse período, mas não ficou tão acima assim do Ibov. O drawdown foi alto, 33, 34%, arredondando, 34% de drawdown máximo, que aconteceu aqui, tá? Que aconteceu aqui no crash. Se a gente comparar no olho mesmo, dá para ver que esse segundo drawdown, ele é igual ou maior que esse primeiro. Mas por que que o sistema está marcando esse daqui? Porque em termos percentuais, esse foi o maior, em termos percentuais, tá? Mas esse aqui está chegando bem próximo, tá? Se o mercado continuar caindo e o sistema não se adequar à movimentação mais recente do mercado, isso aqui muito provavelmente vai romper o drawdown histórico do sistema, tá? Muito provavelmente. Temos aqui, cadê a taxa de acerto? Taxa de acerto, 68% de taxa de acerto. É uma taxa de acerto que eu, particularmente, eu esperava mais, porque isso aqui é típico de reversão à média. Para ser sniper, para ser tão exigente assim com a entrada, o IFR2 abaixo de 5 não acontece sempre, tá? Não acontece todo dia. Eu esperava uma taxa de acerto maior. Payoff de 0,55 está normal para sistemas de reversão à média, é isso mesmo. Ele ganha mais ou menos metade do que perde quando dá stop, mas como a taxa de acerto é alta, a expectativa matemática é positiva, né? Que nesse caso é 0,06. É uma expectativa positiva, baixa, mas positiva. Por isso que o sistema dá lucro. A gente pode ver também sequência de trades com lucros. Ele chegou a fazer 29 trades seguidos de lucro de gain, tá? E também chegou a perder 10 trades consecutivos de loss, tá? 10 trades. A gente pode olhar aqui também o tamanho médio dos trades é de 4 barras, 4 candles, então são 4 dias. O tempo médio que você vai ficar posicionado no trade aí é em torno de 4 dias, ou seja, bem curta a operação
para swing trade. Bom, então espero que tenham gostado dessa análise. Se vocês quiserem, eu vou deixar um card aqui de uma outra playlist com dezenas de sistemas de swing trade, analisados também em detalhes, com anos de backtest, com dezenas de papéis testados, com vários sistemas diferentes. E se vocês quiserem também sistemas de position ou sistemas para criptomoedas ou commodities, também tem playlists para cada uma delas. Só ir lá nas playlists do canal e tem playlists para tudo isso. E também, caso você queira fazer você mesmo suas próprias análises, essa análise que eu faço aqui, ela é a análise mais básica, uma análise mais superficial. Antes de colocar em conta real, antes de operar na minha conta mesmo, eu faço uma análise bem mais detalhada, vou bem mais a fundo na estratégia. Eu tenho um curso onde eu ensino a fazer todas essas análises, como pegar uma estratégia e revirar ela do avesso para realmente não entrar em furada. Então, para evitar esse tipo de coisa, tem uma outra análise que eu faço ainda mais aprofundada e que eu ensino lá no curso, e o link está na descrição do vídeo. E não deixe de escrever nos comentários aí o que você achou do vídeo, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!